aqui para adorar, vim aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Boa noite, amigos da livezinha da reflexão. Meu nome é Mário Henrique e eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais uma noite para poder falar desse grande amor de Deus. É isso aí, pessoal. Só estou dando um jeitinho aqui para senão. Bom, enfim, muito legal. Hoje foi um dia assim muito abençoado, muito legal. Muitas coisas aconteceram de maravilhoso, sabe? Hoje estivemos lá na igreja também, de que Vila Salete, a Noite dos Milagres, e assim foi muito, muito forte. Foi assim uma coisa maravilhosa, sabe? E de repente, eu digo que nós estamos vivendo um momento de transição muito grande, né? Assim, é uma coisa muito louca, né? Mas eu acredito muito que o amor de Cristo, o amor de Deus, quando ele é verdadeiro, quando ele vem forte, não tem para ninguém. Eu acho que é só as pessoas vivendo esse amor, participando desse amor, sabe? Mas eu vou deixar hoje que a Rê puxe um tema para ela dizer. Adoro isso. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho sobre o estresse, né? Os problemas do dia a dia, que muitas vezes tira a gente do rumo, do prumo, não sei qual a palavra certa a usar. Por que eu vou falar sobre isso? Hoje, conversando com algumas pessoas, né, referente a vida estressada, né? As pessoas esperam chegar o feriado, né, para poder ter esse alívio, né? Então, muitas pessoas às vezes conversam comigo e falam assim: nossa, eu queria, tudo que eu precisava é estar num lugar como esse, né? De ver a natureza, sentir esse alívio um pouco do meu dia, né? Então, às vezes, tudo que nós precisamos é desse momento de paz, de reflexão, de alívio de estresse. E às vezes, Deus prepara momentos, né, para nós, no nosso dia a dia, para nós termos o nosso descanso, o alívio. Muitas pessoas estão emendando feriado, né, e conseguem ter esse alívio. Só que às vezes a gente até brinca, né? Ah, eu pensando no meu feriado, como que eu vou fazer? E às vezes as pessoas se enchem de outros afazeres e não conseguem ter esse descanso. E esse momento onde a gente não para um pouco para descansar traz um estresse, né? Porque às vezes a gente não para e não fica, como que eu posso dizer? Não aproveita esse momento de descanso, né? E quando você me falou assim na rapidez, né? Olha, se eu não conseguir entrar na live, você entra para mim e eu já comecei a ver que eu estava estressada no sentido assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Então, né, no serviço é usado como burnout. Tem até uma novela que eu descobri que está falando sobre esse assunto, né? Do estresse, como isso mexe com a pessoa, né? A pessoa ela fica tão estressada que ela fica ranzinza, ela não sabe, ela fala mal, os alunos meus fizeram uma atividade essa semana que também trouxe essa palavra, né? Do bola cheia, bola murcha, aquelas pessoas que já estão tão estressadas com o serviço, que elas contaminam outras pessoas falando mal,
né? Chega aquela pessoa toda empolgada, toda animada para trabalhar, e vem aquelas que estão desanimadas e contaminam aquela pessoa, tira toda aquela coisa de animação que aquela que chegou e faz com que aquela vai desfazendo, né? Desfalecendo, murchando com o gás que ela chegou toda animada, né? Então, muitas vezes, esse estresse faz com que as pessoas não olhem para as coisas boas da vida. Então, é sobre esse tema que eu queria que você também refletisse e falasse um pouquinho sobre isso. Assim, eu vejo hoje, lógico, tudo tem um tempo, como eu falo de maturação, tem um tempo de. Tem um processo, né? Tudo existe um processo. Todo esse estresse, por exemplo, eu digo o seguinte: hoje eu tenho certeza, é porque não confia em Deus. Sabe, confiar que eu digo piamente, confiar plenamente. Porque é o seguinte, tem acontecido coisas comigo, estava até conversando com a pastora Sueli hoje a respeito, né? Tem acontecido coisas comigo que é inimaginável para qualquer ser humano. Inimaginável para qualquer ser humano. Mais ou menos assim, dá uma dica só. Você não pode conseguir andar 1 metro. Você conseguir subir num banco, numa escadinha, chegar até o topo dela, levar 2 fios para fazer uma mudança de uma eletricidade. Quando você chega no topo da escadinha, que você vai ligar um fio, cai o outro. Você tem ideia, não? Aí você tem que descer para pegar e não consegue nem abaixar. Então, mais ou menos assim. Aí, sabe o que eu faço? Falo, legal. Boa. Vou, sento, fico tranquilo, esperando, pensando e tal. Acho que eu vou fazer diferente. Não, então. Resumindo, consegui fazer tudo o que tinha que fazer. Tudo. Consegui ir para o culto, consegui chegar aqui para fazer a live e deu para entender. Mas por quê? Porque agora eu tenho plena certeza de que Cristo faz, de que Cristo existe e muito, de que o amor de Cristo pode tudo. É só confiar. Então, hoje eu digo para todo mundo é o seguinte: os problemas vão existir, não vão parar de existir. Quando você começa a processar, eu falo assim, quando você começa a processar muito rapidamente as coisas, não tem que fazer, eu tenho que... Você lembra que eu falava para você? Que eu era assim, eu era ansioso demais. Bom, para chegar ao ponto de quantas vezes eu fui tocar, eu não dormia à noite para tocar no outro dia à noite. Eu não conseguia dormir, de tanta ansiedade. Isso não foram anos e anos e anos, enfim. E hoje eu posso ter a responsabilidade, o problema, a coisa que tiver no outro dia. Eu deito, só não durmo porque eu acordo por conta até mesmo das 2 e tal. Mas normalmente, não. Porque às vezes eu tenho que acordar às vezes à noite e tal, de madrugada. Mas normalmente eu desmaio. Porque Deus sabe das coisas. E eu tenho certeza, eu deixo na mão dele. Soluções na mão dele. Eu vou buscar soluções, lógico. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Faço a minha parte. E o que não dá, é ele que resolve. Ele é o rei do. Ele é o rei do impossível. E ele faz. Pode ter certeza. Uhum. Então, é isso mesmo, né? Então, assim, aquela parte de descansar, e pelo menos que eu, né, sempre gosto de frisar, viver um dia de cada vez, é por conta disso. Porque quando a gente pensa muito, fica muito acelerado com as coisas, a gente não consegue resolver. Por que que eu falo que não consegue resolver? Eu fiquei assim, meu Deus, sobre que assunto que eu vou falar, né? E às vezes a gente é só respirar e falar assim, calma, para que se estressar com querendo resolver o que que você vai falar? Se você colocou, né, depois refletindo sobre isso, que Deus está no controle de tudo e Ele vai usar você para falar algo que ele queira falar, então só inicia, o assunto vai vir. Né? Então, quando a gente entende esse processo, que as coisas elas acontecem, não que a gente não tem que deixar tudo na mão de Deus e não fazer nada, mas quando a gente entende que o processo ele acontece da forma que tem que acontecer e vai acontecer da forma que nós colocamos nas mãos de Deus, as coisas elas vão acontecendo naturalmente, né? Então, assim, por quê? Eu percebi que eu já comecei a ficar
ficar tão ansiosa que já começou a vir uma tontura. Então é isso, quando a gente começa a fazer as coisas muito aceleradas, a gente começa a viver uma ansiedade, um estresse, né? Então essas coisas do dia a dia vão fazendo com que a gente fique estressada. E para que isso não aconteça, é a gente descansar, é a gente aproveitar o nosso dia. Hoje eu estava, né, eu saí, fui lá no lugar aqui que tem aqui perto, né, e comecei a olhar para a natureza e comecei a ver quantas coisas boas tem aqui que a gente pode desfrutar. E não só aqui onde eu estou, mas aonde você estiver, né? Aonde você está hoje. O que que você pode pensar e falar assim, nossa, eu posso desfrutar desse momento da minha casa, dos meus amigos, da minha família, né? Do ambiente que eu estou, e eu posso olhar para isso e ser grato por esse momento que eu estou vivendo. Então, se você está aí no feriado, se você consegue desfrutar desse momento na sua casa, desfrute, né? Faça proveito disso. É isso aí. Pastora Sueli, boa noite. Ó, estava falando a respeito, hein, pastor? Que as coisas estão maravilhosas, sempre, cada dia melhor. E assim, vamos aqui hoje encerrar a live e agradecer, 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 porque esse é o grande sentido. Esse é o grande sentido. E não desacreditar. Deus pode tudo. Cristo pode tudo e Ele te dá. Creia que Ele vai te dar. Sabe? Eu posso falar com convicção, convicção, convicção. Ele vai dar. Tenha paciência. Acredite nele. Confie nele. Coloque ele em primeiro lugar, que você já venceu. Beleza? Aí. Abençoada noite para todos. Fiquem com Deus, que Deus ilumine e abençoe os sonhos de vocês. Todos os sonhos, todos os sonhos, todos os sonhos e sono. E também amanhã acordem maravilhosamente bem, orando, agradecendo a Deus por estar acordando firme e forte, maravilhosos. Hã? Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, até amanhã, se Deus quiser, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.